Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do XPML11. Podemos dizer que ele é o maior fundo de shopping da bolsa e também o fundo mais capitalizado no momento. Ele fez a sua emissão de cotas recentemente, né? Ele tem uma posição de caixa bastante relevante e já está fazendo algumas alocações. Fique com a gente até o final. Você vai ver aí as principais alocações que estão sendo feitas, os seus últimos resultados, sua distribuição, para a gente avaliar ele ao final ali, comparar com outros fundos imobiliários de shopping. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo alguns indicadores operacionais do fundo, né? Começando ali com a venda em mesmas lojas, o fundo teve um crescimento de 5,3%, né? Um crescimento ligeiramente acima da inflação, então é um crescimento de fato, né? O aluguel nas mesmas lojas não cresceu no mesmo ritmo, né? Praticamente estável entre 2023 e 2024. Mas em compensação, em 2023 tinha um crescimento significativo, né? Os descontos do faturamento eles reduziram de 23 para de 24 e o lucro operacional caixa, né, por metro quadrado, né, apresentou aí um crescimento mais baixo em 24, né? Também em 23 tinha um aumento bastante significativo. A gente está olhando variação anual aqui, né? As vendas por metro quadrado cresceram 8,9%, é um valor bastante interessante, é uma alta significativa, e isso dá mais fôlego para os lojistas, né, para pagarem aí o aluguel para o fundo imobiliário. As vendas totais cresceram 18%, o custo de ocupação médio cresceu 18% e o fluxo de veículos 7,2%. Também um bom crescimento ali, bastante interessante, aí, o maior fluxo de veículo nos shoppings do portfólio. As vendas por metro quadrado, então temos aqui a evolução, né? O mês de dezembro é um mês normalmente de vendas altas, e o lucro operacional líquido por metro quadrado. Então temos aqui a visão da evolução desses valores ali, né? Ele já está praticamente em um patamar mais alto do que vinha praticando em maio e junho do ano passado. Abrindo os resultados financeiros, a receita imobiliária foi de 21 milhões no mês de maio, né? Então é um fundo bastante grande, né? Tem uma receita bastante grande aí de locação desses imóveis, né? E tem uma receita de renda fixa de 16 milhões. Então, uma posição em caixa relevante que esse fundo possui traz aqui para o resultado, né, uma receita bastante interessante. Despesas financeiras de 4,4 milhões de reais por mês. É uma despesa alta, né, proporcionalmente em relação à receita imobiliária. Mas a gente vai ver um pouco mais adiante, né, o fundo de fato está muito capitalizado e a qualquer momento, né, ele pode tomar a decisão entre pagar uma parte maior da dívida, né, ou fazer alocação em ativos. E a distribuição média por cota de 92 centavos. Vale observar ali que o resultado do fundo foi de 31 milhões, mas o rendimento distribuído foi de 50 milhões. Portanto, ele distribuiu acima do seu resultado. Isso acontece porque o fundo fez uma nova emissão de cotas, né? Essas novas cotas ele optou por manter o patamar de distribuição ainda antes de fazer a alocação do dinheiro captado, né? Então foi essa a decisão, né, do fundo e por esse motivo ali ele distribuiu um valor mais alto do que de fato ele apurou. Os dados financeiros, né, do portfólio, né, a gente tem ali a evolução da vacância em 4,7%, ela está estável aí praticamente desde o início do ano, e a inadimplência 1,7%. É um patamar também, a gente vê aí momentos de altas e baixas da inadimplência líquida desse fundo. Vamos trazer os maiores ativos que fazem parte do portfólio de XPML11, né? Começando pelo Catarina Fashion Outlet, ele fica na rodovia Castelo Branco, a aproximadamente 60 quilômetros de São Paulo, né? Então, ele tem uma participação de 40% dentro desse empreendimento, né?
É um empreendimento aí que inclusive fez uma expansão recente nele, né? Então é um shopping aí, um outlet bastante importante aí na região próximo à capital paulista. Temos o Shopping Cidade Jardim. O fundo possui uma participação de 19% nesse shopping, né? Também é um shopping relevante aí de padrão bastante interessante aí na capital paulista. E temos o Internacional Shopping na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O fundo possui aí quase 20% desse ativo. Vamos falar agora de liquidez. Então, o fundo ele tem um volume de negociação bastante alto. Acredito até que seja um dos maiores da bolsa, né? Ele tem uma liquidez diária aí de mais de 17 milhões de reais. Para um fundo imobiliário, isso daí é muita coisa, né? A evolução do valor da cota, né? Então a gente tem aí, ela cresceu um pouco nos últimos meses, né? E esse volume médio de negociação a gente percebe aí, né? Que desde o final do ano passado para agora, né? Esse volume aumentou bastante, né? A rentabilidade, a gente tem aqui um retorno bruto nos últimos 12 meses de 19% e o IFIX com retorno de 7%. Então ele tem performado melhor que o IFIX aí nos últimos tempos. Vamos agora para os piores ativos do portfólio, né, os que apresentam aí uma taxa de vacância um pouco maior, começando pelo Shopping da Bahia, na cidade de Salvador. O fundo possui 18% desse empreendimento. Temos aí algumas fotos dele, né? O Shopping Estação, na cidade de Curitiba, o fundo possui 35% deles, né? É até um prédio, né, com uma estética até bastante interessante ali, né? Então, esses são os dois piores ativos, né, em termos de ocupação dentro desse portfólio do fundo. Nesse gráfico a gente tem aqui a participação de cada shopping, né, dentro do resultado. O Catarina Fashion Outlet foi o principal ali do último mês, né, o Shopping Cidade Jardim Internacional Shopping, como a gente havia visto, né. A diversificação regional de 59% está no Sudeste, né, então uma concentração aí na região Sudeste. E a JHSF Malls, né, é a principal administradora ali dos shoppings que fazem parte do portfólio. Alguns dados operacionais, né, a área bruta locável de quase 160 mil metros quadrados, né, a venda de R$ 1.700 por metro quadrado e ali a sua vacância de 4,7%. Falando ainda de portfólio, algumas informações divulgadas recentemente ali a respeito das aquisições, né? Então a primeira delas, né, a participação dos shoppings detido pela empresa SYN, né, SYN. Então ele fez uma transação de 2,1 bilhões de reais. Nela vai adquirir 51% do Gran Plaza Shopping em Santo André, o Shopping Cidade de São Paulo, 32% dele na cidade de São Paulo, o Tietê Plaza Shopping também na cidade de São Paulo vai adquirir 90% dele, 70% do Shopping Metropolitano Barra no Rio de Janeiro, né? 85% do Shopping Cerrado em Goiânia e 23% no Shopping D, localizado na cidade de São Paulo. Então, é uma transação muito relevante, ali, uma aquisição impressionante que o fundo fez ali, usando o recurso captado ali na sua última emissão. Também no mês de junho tivemos aí a aquisição de 40% do capital do Uberlândia Shopping, né? Também é mais uma movimentação, é uma transação de 152 milhões de reais. Então a gente observa aí que recentemente o fundo conseguiu fazer uma alocação de um patrimônio bastante significativo. Lógico, temos que aguardar aí a conclusão dessas operações, né? E depois aí avaliar como é que fica a distribuição desse fundo imobiliário após aí toda essa alocação. Mas é um fundo que já tinha um patamar grande, né? Um porte grande, e agora com essas alocações, né, ele tem aí um portfólio bastante relevante dentro da área de shoppings no país.
Vamos falar do patrimônio líquido, então, né? O fundo ele possui aí 3,9 bilhões investidos em imóveis, né? E 2,5 bi em caixa, né? Então, esse daqui são os ativos que compõem o fundo, né? Mas em compensação ele tem uma dívida ali bastante relevante também, né? Que soma aí um valor aí que ultrapassa os 500 milhões de reais. Então, é uma dívida muito relevante, mas o fundo possui uma posição em caixa que ele está alocando agora, né? E ele consegue até de repente fazer a escolha se, com o restante dessa operação ali, se ele vai usar de repente para diminuir a sua dívida, né? Inclusive a dívida ela vai ficando com obrigações aí de amortização bastante relevantes até 2033, né? A maior parte dessa dívida ela está indexada a IPCA mais 7,3%. Trazendo aqui a evolução então do preço da cota, né? Nos últimos 5 anos, a cota deu uma recuperada de valores, né? Nos últimos 2 anos, mas ainda assim está bem mais baixo aí do valor que atingiu ali antes de 2020, né? Então, o valor em caixa de 42%, né? Um valor bastante relevante. São 400, quase 476 mil cotistas. E a sua liquidez é realmente um ponto aí que ele extrapola, né, na comparação com outros fundos imobiliários. Nessa tabela temos aqui então a comparação do XPML com outros fundos de shopping, né? O seu dividend yield ele está um pouco abaixo ali quando a gente compara com o VISC, o HGBS e o HSML. Sua relação preço-valor patrimonial 1,03, está um pouquinho acima de 1, né, em comparação com os outros. Ele teve um crescimento de 13% no dividend yield nos últimos anos, né, mas ficou aí no meio da tabela. Né, a gente teve o HGBS com esse resultado bastante grande. É um fundo com uma liquidez muito boa, número de cotistas, por setor caixa que a gente falou, e um patrimônio de 6,1 bilhões de reais. Né? A sua taxa de administração ela está num patamar interessante também de 0,75. Quem investiu há 1 ou há 2 anos atrás, né, pegou aí uma valorização da cota do fundo com mais a distribuição, trazendo aí um bom resultado de 19% em um ano ou 45% quem comprou há 2 anos e segurou a cota até agora. Né? Então é um fundo aí que nos últimos tempos ali trouxe aí um bom resultado de ganho para o cotista. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos do XPML11. Do lado positivo, o aumento das vendas do portfólio do fundo, apesar de não ter refletido no aluguel, mas esse é um dado importante, uma vez que esse resultado tira um pouco de pressão sobre o lojista, né? Então mantém aí a inadimplência em patamares bem controlados. O fundo ele está em fase de expansão, alocando o dinheiro captado em sua emissão, né? Então ele está fazendo essa movimentação, né? E vai ficar com um portfólio bastante interessante. O fundo ele tem excelente liquidez, o histórico melhor que o IFIX e bom resultado para quem investiu recentemente nele, como a gente viu nessa simulação. E o porte, né? Ele se tornou aí o maior fundo imobiliário de shopping da bolsa, né? É de longe, né? Em relação ao segundo colocado, né? Então é um fundo, né, de porte bastante importante. Do lado negativo, as despesas financeiras em patamar relevante, mas em compensação o fundo está capitalizado, né? Então ele pode até fazer uma escolha ali a respeito de pagar uma parte maior da dívida ou não, né? E o crescimento do dividend yield foi bom, mas outros fundos de shopping tiveram resultados melhores, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.